Should we have policies that penalize people for having extra kids in the developed world? So I do think that we should at least consider it. A falsa ciência guiando políticas públicas e o fluxo do dinheiro. E quando completamente desmascarada, peça ajuda da esquerda. President who has done more to create solutions for the climate crisis than any other in history, President Barack Obama. Hey, thank you. This moment is more important than ever. We must empower leaders who not only believe in climate change but are willing to do something about it. E se a esquerda não for suficiente, não se esqueça do consenso científico. The scientific consensus is in, and the argument is now over. If you do not believe in climate change, you do not believe in facts, or in science, or empirical truths. Para vencer o debate, chame quem questiona de negacionista e faça de tudo para cancelá-lo da vida pública. And therefore, in my humble opinion, should not be allowed to hold public office. Por mais que se esforcem para ganhar a hegemonia e abafar os opositores, a hipocrisia não pode apagar a história de uma ciência de loucuras. Lembra do Al Gore? Ele tinha anunciado modelos científicos que o nível do mar iria subir 6 metros e que a Flórida desapareceria do mapa. Um modelo científico publicado pela NASA em 2007 dizia que, até 2013, não haveria mais gelo nos verões do Ártico. Já estamos em 2022 e o Ártico continua com muito gelo. Uma pesquisa da Universidade de Ohio em 2002 disse que a neve que cobre as montanhas Kilimanjaro iria desaparecer até 2015. Estamos em 2022 e as montanhas Kilimanjaro continuam cobertas com muita neve. O Al Gore, no seu documentário Uma Verdade Inconveniente, dizia em 2006 que as ilhas da Polinésia iriam ser cobertas pelo oceano até 2015. Sei, as ilhas da Polinésia, na verdade, até aumentaram de tamanho. Esse filme cheio de mentiras ganhou o Oscar de melhor documentário e o Al Gore de quebra ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Bem-vindo ao jogo da ciência do clima. É difícil prever o que vai acontecer com o clima, mas o que esse cara fez não é só uma previsão errada, é uma fraude. Na década de 70, houve uma histeria sobre a temperatura da Terra. Essa histeria ficou conhecida como esfriamento global. A revista Times fez capas. Com o passar do tempo, as capas não falavam mais de esfriamento global, mas sim de aquecimento global. Se você quer mesmo saber o porquê de tanta propaganda e alarmismo sobre o clima, você tem que seguir o dinheiro. O IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, fundado pela ONU, recebe muito dinheiro para dizer que eu e você somos os causadores do suposto aquecimento global. Mas afinal de contas, o que faz o IPCC? Ele faz pesquisas científicas? Não. Ele produz artigos científicos? Não. Ele faz experimentos? Não. Então, o que o IPCC faz? A inspiração para a criação do IPCC veio de um burocrata muito rico, o Maurice Strong.
Ele sonhava que a ONU seria um governo mundial. Ele escreve: "A nossa concepção da democracia de voto precisa ser modificada para produzir governos fortes, capazes de fazer decisões difíceis, particularmente em termos de proteger o ambiente global." Usando o aquecimento global como pretexto, muitos burocratas tentam forçar as nações a desistirem da sua soberania. O próximo passo: um imposto global. Apesar da grande influência e dinheiro do IPCC, ele não conseguiu comprar todo o mundo. Os cientistas do IPCC filtram as informações apenas que apoiam o aquecimento global. Eles são tendenciosos e os seus relatórios estão cheios de erros. Uma petição lançada em 88, chamada Petição Oregon, já conta com mais de 30 mil assinaturas de cientistas PhDs. Eles discordam que o aquecimento global ou a mudança climática possam ser causados por mim ou por você. Esses mais de 30 mil cientistas dizem que o dióxido de carbono, o CO2, não é algo ruim para a Terra, pelo contrário. Em 2007, mais de 100 cientistas escreveram uma carta aberta ao secretário-geral da ONU. Eles disseram: "É impossível parar as alterações climáticas." O IPCC tem publicado conclusões cada vez mais alarmistas sobre a influência climática do CO2 de origem humana. Um gás não poluente e que é essencial para a fotossíntese. As conclusões do IPCC são absolutamente injustificadas. Tentar impedir o clima de se alterar é fútil. Cientistas brasileiros também se manifestaram. Eles escreveram na época uma carta aberta ao ministro da Ciência e Tecnologia. Os cientistas apelaram para que o governo brasileiro não siga as diretrizes da ONU sobre o clima. A carta tinha 5 tópicos. Primeiro, não há evidências físicas da influência humana no clima global. Segundo, a hipótese antropogênica é um desserviço à ciência e um risco para políticas públicas. Terceiro, prioridades reais, melhor conhecimento da dinâmica climática e maior resiliência da sociedade. Quarto, a descarbonização é desnecessária e deletéria. Quinto, no futuro, menos alarmismo e mais ciência e bom senso. Um prêmio Nobel de Física numa palestra chegou até mesmo dizer que o aquecimento global é uma pseudociência. And this is from The Economist. Don't despair, grounds for hope on global warming. And if I asked a rhetorical question, is climate science a pseudoscience? And if I'm going to answer the question, the answer is absolutely. Ivadjaev ganhou o Prêmio Nobel de Física em 73. Ele fazia parte da Sociedade Americana de Física, mas decidiu sair dela depois que a sociedade disse que o aquecimento global por emissão de CO2 é um fato inquestionável. Como isso pode ser ciência, sem debate, sem discussão, sem contraditório? Essa é a falsa ciência que persegue, que corrompeu as instituições e o pensamento da massa. A natureza é cíclica, ondas, vibrações, tudo tem um ciclo. Há poucos milhares de anos, a Terra enfrentou a Era do Gelo, e a partir daí temos períodos quentes e frios na Terra, ciclos. O tempo passa, a temperatura aumenta um pouco, mas algum tempo passa e a temperatura diminui.
é cíclico. Se você pesquisar as temperaturas da Terra desde a antiguidade, vai perceber que ela está ficando mais fria com o tempo. O Dr. Raymond Wheeler e sua equipe de mais de 200 pesquisadores estudaram como era o clima e as temperaturas na Terra no período de 100 anos antes de Cristo até 600 anos depois de Cristo. O Dr. Wheeler usou anéis de árvores para fazer um gráfico das temperaturas e climas desse período. Os anéis das árvores são uma boa estimativa para inferir o clima do passado. O Dr. Wheeler também estudou o registro de manchas solares. E o que ele encontrou? Ciclos. Os principais ciclos entre 100, 130, 170, 515 e 1030 anos. Com esses dados, o Dr. Wheeler previu que a Terra sofreria um aquecimento no ano 2000 e depois disso iria começar a esfriar. Essa foto mostra o The Big Book, ou Grande Livro, do Dr. Wheeler. Com todos esses dados, o Dr. Wheeler fez uma correlação, a correlação entre o clima do planeta e eventos da humanidade. Os núcleos de gelo são um bom registro para estudar a temperatura da Terra no passado. E o interessante desse gráfico é que ele está de acordo com a correlação do Dr. Wheeler. Repare que as principais civilizações antigas cresceram nos períodos mais quentes da história. O Dr. Wheeler chamou isso de ciclo da civilização. Os ciclos climáticos se repetem junto com padrões de eventos da humanidade. Existe uma correlação do clima quente com o crescimento das principais civilizações. Quando o clima se torna quente e úmido por longos períodos, os maiores impérios do mundo surgiram. Egito, Grécia, Roma, Maias e muitos outros. Porém, quando o clima ficou frio, essas civilizações caíram. Os períodos frios frequentemente são chamados de Idade das Trevas, pois há pouco desenvolvimento das civilizações nesses períodos. Os períodos frios da história quase sempre levaram a fome, guerras civis e recessões econômicas. Hoje estamos no período quente moderno, mas lembre-se, a tendência é que a Terra comece a esfriar. É cíclico. A recente diminuição da atividade solar está nos alertando que as temperaturas da Terra vão cair, e não o contrário. Ok, vamos falar sobre o Sol. O Sol é a principal força da natureza que regula o clima na Terra. A energia do Sol é avassaladora e o homem não pode fazer absolutamente nada para evitá-la. A temperatura da Terra está profundamente relacionada com a atividade solar. Atualmente, vamos entrar no 25º ciclo solar. Um ciclo solar dura em média 11 anos. Esse é um gráfico do número de manchas solares por ano. Cada pico representa um máximo nas manchas solares. Repare que o número de manchas do Sol ao longo do tempo sobe e desce, sobe e desce. É um ciclo. O máximo solar é o período em que as atividades solares são máximas, com muitas manchas e altos campos magnéticos emitidos pelo Sol. E o máximo solar interfere na temperatura da Terra. A Terra já presenciou muitos períodos frios. Um dos mais conhecidos é o mínimo de Maunder, um período com quase nenhuma mancha solar e com temperaturas baixas em toda a Europa.
Esse gráfico mostra a mudança na temperatura global medida pela temperatura do ar. Note que existiu uma tendência de aquecimento entre a década de 70 e o ano 2000. Um aquecimento pequeno. Entre a década de 40 e 70, uma tendência de resfriamento. E agora, desde o ano 2000, uma leve tendência de resfriamento. Prever o clima é muito complicado. Se você não tem um modelo robusto sobre o clima, e na verdade ninguém tem, qualquer extrapolação pode ser repleta de erros. Um astrofísico russo publicou uma projeção da atividade solar para os próximos 50 anos e previu que pequenas eras do gelo estão a caminho. Nesse gráfico do astrofísico russo, você pode ver que ciclos solares ocorrem a cada 11 anos e variam de intensidade ao longo das décadas. Os ciclos solares mais recentes estão menos intensos do que os ciclos solares anteriores. Ciclos solares mais fracos significam temperaturas mais frias na Terra. E isso nada tem a ver com a emissão de CO2. É o Sol o principal responsável por qualquer mudança climática na Terra, e não o CO2. Veja que a temperatura da Terra é extremamente estável. As variações são pequenas. A tendência é que a Terra fique mais fria, um pouco mais fria. E na prática, temos muitas evidências disso. Compre o seu carro de combustível fóssil, coma carne, crie gado, tenha filhos e fique tranquilo. A Terra não precisa ser salva do aquecimento global. Somos nós que precisamos ser salvos da pseudociência.